Meus irmãos, boa noite. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Santo, santo é o Senhor, digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida desta igreja, pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão vindo, que o Senhor os traga em segurança, aqueles que não poderão vir, Senhor Deus, que o Senhor esteja visitando-os, Pai, falando ao coração deles. Que o Senhor, meu Deus, esteja, Pai, agora falando aos nossos corações, nesta última parte do curso de eclesiologia. Continue, Pai, usando o teu servo, continue, Senhor Deus, fazendo dele um instrumento poderoso das tuas mãos para trazer da parte do Senhor aquilo que nós como igreja precisamos ouvir. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento, abra o nosso coração e que possamos, ó Deus, sermos edificados, que possamos, ó Deus, glorificar ao Senhor através de tudo aquilo que iremos aprender neste momento. Assim nós oramos, agradecidos pela vida do reverendo João Petrecelli. Que o Senhor continue, Senhor Deus, usando, abençoando, guardando e protegendo. Assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Reverendo. Obrigado. Boa noite, irmãos, irmãs, tudo bem? Vamos lá, nossa última parte da palestra de eclesiologia. Nós vimos o modelo bíblico da igreja do Novo Testamento, nós vimos as características dessa igreja, e nós vimos que nós precisamos, para voltar àquela igreja, nós precisamos restaurar alguns pontos, que nós temos falhado. Hoje nós vimos de manhã o primeiro ponto, que foi a questão dos dons, Aquela igreja que é um organismo vivo, ela somente será vivida se cada membro da igreja, ou pelo menos aqueles que são salvos, eles os conhecerem seus dons, forem treinados, equipados para usarem seus dons. E aqui, irmãos, é importante destacar um ponto, que nem todo mundo vai trabalhar, nem todos vão usar seus dons, porque nem todos que estão na igreja são salvos. Os que não são salvos, os que são joio, nós não vamos esperar que eles cumpram aquilo que a Bíblia prescreve. Também nós não vamos poder esperar que aquele que é bode e não é ovelha venha ter dons e vá cumprir. Então, não se frustre se você olhar e falar assim, olha, 60% da igreja está hoje conhecendo seus dons e trabalhando. Ótimo, não se frustre pelos 40%, porque nós devemos ter o entendimento bíblico de que existe uma porcentagem de pessoas que estão na igreja que essas pessoas não são ovelhas, elas não são trigo e não vão produzir. Ok? Então precisamos ter essa consciência. E agora, o segundo ponto que nós tratamos já a respeito da igreja bíblica, que é importante restaurar, é o cumprimento da missão. Nós já falamos disso também. E agora nós vamos então abordar o terceiro ponto que é importante para nós caminharmos rumo àquela igreja neotestamentária, que é a questão da eleição de oficiais com os critérios bíblicos. E é sobre isso que nós vamos tratar agora. Irmãos, na minha opinião, esse assunto aqui, a eleição de oficiais, é talvez aquilo que mais impede o crescimento, o avanço da igreja. Oficiais eleitos sem que eles tenham os critérios bíblicos,
eles serão uma pedra de tropeço na vida da igreja, porque são pessoas erradas nos lugares errados. Se nós elegemos pessoas com critérios que não são os critérios das Escrituras, fatalmente nós vamos trazer problemas para a igreja. A igreja vai estancar, a igreja vai estagnar e a igreja não avançará, porque as pessoas que estão ocupando, os homens que estão ocupando o oficialato, eles são homens que não estão dotados ou preparados para estarem naquela função. Então, isso que eu vou falar hoje é essencial para a saúde da igreja, desta igreja e de qualquer igreja. O que nós vamos tratar agora é determinante para que a igreja possa caminhar, ir adiante e avançar de uma forma bíblica e saudável. Então é importante que nós entendamos quais são os critérios bíblicos para a eleição de oficiais. Infelizmente, a igreja normalmente vota, quando é convocada a assembleia para a eleição de oficiais, a igreja vota com critérios que não são bíblicos, mas são mundanos. Por exemplo, muitos oficiais são eleitos porque eles estão na igreja desde o começo. Portanto, está aqui desde o começo. Se tem alguém que nós devemos premiar com um cargo de oficial, é essa pessoa, porque já está aqui há muito tempo. Segundo critério mundano que nós usamos, irmãos, é pensar assim: essa pessoa dá o maior dízimo da igreja, portanto, essa pessoa é um colaborador e ela merece um cargo de presbítero ou diácono para honrá-la, porque ela tem sido generosa, é uma pessoa rica que tem recursos, e ela, estando na liderança, ela vai se sentir estimulada para colaborar ainda mais. Mundanismo na igreja. E muitas igrejas usam esses critérios. Terceiro critério, família grande. Tem essa família que é muito grande na igreja e eles precisam ter um representante no conselho. Quantas vezes eu vi isso, irmãos? Porque a família é grande, influente na igreja, essa família não pode deixar de ter um representante no conselho da igreja, entre os oficiais da igreja, ou entre os diáconos, seja presbíteros ou diáconos. Conceito mundano, e é usado. Ou nós vamos eleger essa pessoa, aí é um quarto conceito, porque ela tem cultura. É uma pessoa culta, estudiosa, estudada, bem preparada academicamente. Então essa pessoa, ela merece uma posição pelo brilhantismo intelectual, cultural dela. Eu já vi isso. O cara ali ele é professor universitário. O cara ali é diretor de uma faculdade. Ele tem que ser presbítero, tem que dar um cargo bom para ele na igreja. Mundanismo na igreja. Nós não podemos usar esses critérios porque eles não são bíblicos. A Bíblia apresenta os seus critérios para que alguém seja eleito oficial. E nós vamos trabalhá-los agora. Esqueçam esses critérios, irmãos. Eu lembro de um irmão numa igreja onde eu trabalhei. Esse irmão, ele era o gerente do Banco do Brasil. E ele era diácono da igreja. Um diácono espetacular, excelente. Porque os dons dele era para ser o quê? Diácono. Mas toda eleição, a igreja votava nele para presbítero.
e ele era eleito presbítero. E por que a igreja votava nele para presbítero? Por causa que ele era o gerente do Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil ser diácono, ele tem que ser presbítero, tem que dar um cargo melhor para ele. Mundanismo, irmãos. E sabe o que ele fazia? Ele rejeitava todas as vezes. E ele ia lá na frente, ele pegava o microfone e falava assim: vocês insistem nessa burrice. Eu sou diácono, fui dotado para ser diácono e vou morrer sendo diácono, porque eu vou prestar contas para o Senhor da igreja dos dons que Ele me deu. E Ele me deu dons para ser diácono. E ele ficava com raiva daquela situação, porque era chato aquilo, sabe? Porque é a velha história, premiar o cara, porque o cara é gerente do Banco do Brasil. E quantas vezes nós estamos usando esses critérios? Porque é velho, antigo na igreja, porque está desde a fundação, porque é uma família influente, porque é alguém que tem cultura, porque é alguém que tem dinheiro, tem um dízimo alto, tem que elegê-lo. Parem com isso, irmãos. Nós precisamos apagar isso da nossa mente. Isso é sério. Eleição de oficiais é algo sério. Nós não reclamamos que quando elegemos políticos errados, eles afundam a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país? Vocês acham que na igreja vai ser diferente? Vai ser pior, porque aí não tem a bênção de Deus. E uma igreja que tem oficiais que não tem a bênção de Deus, não vai avançar. Então, quais são os critérios bíblicos? Quais são os critérios bíblicos para nós elegermos oficiais? 2 critérios apenas. 2 critérios. Primeiro critério, dons. Deus dotou pessoas para que elas possam ocupar os postos de oficiais. O primeiro critério é esse, dons. Segundo critério para que alguém seja eleito oficial, maturidade. Maturidade na palavra, não é maturidade de anos de vida, é maturidade nas escrituras sagradas. Esse é o segundo critério. Vamos para a Bíblia, vamos ver esses 2 critérios nos textos aonde o apóstolo Paulo tratou da eleição dos oficiais na igreja. 1 Timóteo capítulo 3, abram suas Bíblias lá, por favor. Versículo 1 em diante. Primeira Timóteo capítulo 3. Diz assim, aqui Paulo vai estabelecer numa lista de requisitos para que eles sejam eleitos oficiais, ok? Nós vamos ler, e quando chegar no primeiro requisito, eu vou perguntar para vocês assim, dom ou maturidade? Aí vocês vão me responder, ok? Então vamos lá. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aqui, irmãos, só entender uma coisa: episcopado não é nada, não gera uma função de bispo. Isso aqui não é bispo. A Bíblia tem 2 palavras, né, para
a questão do cuidado das ovelhas. E as duas palavras, elas, de alguma forma, elas estão ligadas a uma visão, a uma capacidade de ver. A primeira palavra é presbiteros, ok? Da onde vem a palavra ancião. E essa palavra, ela está relacionada com campo de visão também. O presbítero é alguém que vê um grupo pequeno de pessoas. Até existe doenças, né, que a gente fala presbimiopia e outras doenças da visão, né? Essa palavra traz essa ideia, esse conceito de que o presbítero é alguém que cuida e vê um rebanho pequeno. O episcopos, da onde vem a palavra episcopado, ela também está conectada com campo de visão. Episcopos, da onde vem o conceito aí também de visão maior, mais ampla, mais longa, telescópio. Essa é a ideia. E aqui ele está dizendo, aqueles que veem o rebanho de uma forma mais ampla, de uma forma mais abrangente. Então, ele está falando que aquele que almeja cuidar do rebanho como um todo, ver o rebanho de uma forma mais ampla, almeja uma boa obra. É isso que ele está falando. E aí ele vai dizer assim, se você quer ver o rebanho, cuidar do rebanho de uma forma mais ampla, você precisa de algumas características. Aí ele começa com a palavra é necessário, portanto, que o bispo, da onde vem, bispo vem de episcopos, ok? A palavra bispo aqui é a mesma que está anteriormente quando nós falamos episcopado. Portanto, ele está falando não de um oficialato, bispo, mas ele está falando da forma de cuidar do rebanho, que é ver o rebanho como um todo, ok? Então, é necessário, portanto, que o bispo seja, aí vem a primeira característica do presbítero, daquele que vai cuidar do rebanho, ou do bispo que vai cuidar do rebanho. Irrepreensível. Dom ou maturidade? Dom ou maturidade? Maturidade, ok? Então, olha o que se exige de um presbítero. Ser alguém o quê? Irrepreensível. Que não haja na vida dele coisas a serem chamadas a atenção. Isso é já começou alto aqui o negócio, entendeu? Não é qualquer coisa. Aí ele diz, esposo de uma só mulher, dom ou maturidade? Maturidade. Ele está combatendo dois problemas. Primeiro, poligamia. Naquela época, a poligamia era algo normal nas igrejas do Mediterrâneo, do Oriente, era algo normal. E as pessoas, os homens, muitas vezes tinham 2, 3 mulheres, e o cara se convertia, ele vinha para a fé, era batizado, recebido como membro, com as suas 3 esposas, seus 20 filhos. Só que Paulo está dizendo, esse homem, ele pode ser um discípulo de Cristo, ele pode ser batizado, ele pode ser membro da igreja, ele pode trabalhar em algumas áreas da igreja, mas presbítero, oficial, ele nunca poderá ser, porque ele não é marido de uma só mulher. Ok? Então aqui nós temos o primeiro, um ponto importante. Lá no Nepal, converteu um líder de um povo, de uma tribo nas montanhas, e o homem foi
milagrosamente curado de um câncer terminal onde ele era osso e pele. Mas o Senhor o curou, ele foi convertido a Cristo, e esse homem, ele tinha 3 esposas, que é normal também dentro da cultura nepalesa, ainda mais para um chefe de tribo. E aí, existe um outro fator que é uma bênção no Nepal: quando o chefe da tribo se converte, é possível que 90% da tribo também vai se converter a Cristo, seguindo ele na fé dele. Então, ele agora, ele é convertido, ele é salvo, ele é o líder da tribo, mas ele também, ele é o líder da igreja que está nascendo no meio do povo dele. E eu estava lá dando um treinamento, né, lá na igreja, na região, né, lotada a igreja, umas 400 pessoas ali. Foram 3 dias de treinamento. Nós viajamos 6 horas num caminhãozinho até acabar a estrada, subindo montanha lá. E quando nós chegamos no fim da estrada, nós caminhamos ainda 9 horas subindo montanha para chegar até aquele lugar. E ele, claro, ele é o líder do povo. Agora tem uma igreja. E o que ele quer ser na igreja? Presbítero. E o que nós falamos para ele? Olha aqui, ó, marido de uma só mulher. Mas eu mando embora 2 então. Ele falou assim: eu dispenso 2 e fico com uma. Não pode também. A Bíblia não permite. Você vai ter que ficar com as suas 3 mulheres, né, com a sua dor de cabeça, né, até o fim da vida. Você acha que você vai se livrar dessa aí fácil? Até o fim da vida, cuidar delas, amá-las, respeitá-las, protegê-las e os seus filhos também. Não existe essa possibilidade. E ele, como um homem convertido, ele baixou a cabeça para a palavra de Deus. Ele aceitou o que a palavra de Deus estava colocando. Então, ser marido de uma só mulher é um requisito. Mas também, alguns comentaristas entendem que Paulo estava tratando que homens que já passaram por múltiplos casamentos, cujos divórcios não eram respaldados por motivos bíblicos, esses também não têm autoridade para governar a casa de Deus. Por quê? Porque eles não são modelo, exemplo para os demais. Como o polígamo não é um exemplo para a igreja, esse também não é um exemplo para a igreja. E eu quero aqui, e aí o conselho da igreja precisa analisar, porque tem divorciados que têm razões bíblicas para o divórcio, mas tem divorciados que não têm razões bíblicas para o divórcio. Portanto, se é um homem casado muitas vezes sem razão bíblica para o divórcio, ele não tem direito a exercer o oficialato. E nós vamos ver daqui a pouco por quê também, ok? Continuando aqui. Temperante, dom ou maturidade? O quê? Maturidade, muito bem. Sóbrio, dom ou maturidade? Maturidade. Modesto, dom ou maturidade? Hospitaleiro, dom ou maturidade? Dom. Hospitalidade é um dos dons bíblicos. O presbítero precisa ser um homem que exerça o dom da hospitalidade. Aquele presbítero que a casa dele não está aberta para ninguém, duvide do presbiterato dele. Ele não está qualificado, ele não encaixa dentro de conceitos das escrituras sagradas. Apto para ensinar, dom ou maturidade? Dom. O presbítero precisa ser um homem do quê? Das escrituras. Apto, não é que ele ensina, ele precisa ser
apto para ensinar. Para ser apto para ensinar, o que a pessoa precisa ter? Conhecimento da palavra de Deus. É um dom, mas o dom não trabalha no vazio. O dom é uma seringa. Ele precisa ser enchido de conteúdo, e o conteúdo é a Escritura. O presbítero precisa ter o dom da hospitalidade, o presbítero precisa ter o dom de ensino, mas mais do que ter o dom de ensino, o presbítero precisa ser apto para ensinar, capaz para ensinar, ter preparo nas escrituras sagradas para ensinar. Quando a gente vai aplicando esses conceitos aqui, a gente já vai eliminando aí 80% dos presbíteros da igreja presbiteriana Brasil afora. 80% dos presbíteros que estão nas igrejas presbiterianas estão fora do lugar que eles deveriam estar, estão no lugar errado. Eles não são presbíteros, eles não qualificam, eles já esbarram aqui, infelizmente. Porque nós temos elegido com critérios não bíblicos, mas mundanos, infelizmente. Continuando. Não dado ao vinho, dom ou maturidade? Maturidade. Aqui, irmãos, preste atenção. Não está proibindo de beber. A Bíblia está dizendo, não dominado pelo vinho. E tem muitos pastores que eles batem na tecla que isso aqui proíbe a pessoa de beber. Nós não podemos estrangular a Escritura para ela falar o que nós queremos que ela fale. Nós temos que respeitar o que a Escritura está falando. Nós temos que ir até onde ela vai. Eu não posso impor meus gostos, meus medos, meus traumas sobre aquilo que a Escritura não impõe. Nós somos mestres em fazer pecado o que a Bíblia não faz pecado. Quando nós falamos de bebida, a Bíblia proíbe duas coisas: embriaguez, se embriagar, se deixar dominar pela bebida. O que não é pecado se torna pecado. E aí tem que tirar da tua vida. Segundo ponto é o escândalo. Você pode até não se embriagar, mas se você beber no meio de pessoas ímpias que vão se escandalizar, ou até perto dos seus filhos, e isso escandaliza ele, você está proibido de beber. Não porque a Escritura te proíbe de beber por beber, porque a Escritura diz que você tem que ter maturidade para suportar a consciência fraca e respeitar a consciência fraca. Eu não tenho problemas com bebida. Eu posso beber um vinho, posso passar meses sem beber nada. Não sou escravo de bebida, mas também não sou escravo de não beber. Entendeu? Eu sou livre. Todas as coisas me são lícitas. Algumas não convêm, mas eu sou livre. Se eu quiser beber e eu souber beber com os critérios bíblicos, a Bíblia me dá liberdade e ninguém pode tolher a minha liberdade, a não ser uma consciência fraca. Então, em casa, eu conversei com os meus filhos, eu perguntei, escandaliza se o pai e a mãe beberam um vinho? Eles falaram, não. Então, eu não tenho problema, mas se os meus filhos dissessem, pai, me escandaliza, eu nunca beberia. Bebida não é mais importante do que a consciência dos meus filhos. Mas aí nós temos um desafio: ajudar nossos filhos a amadurecer nas Escrituras. Nós não temos que alimentar a consciência deles na fraqueza, nós temos que ajudá-los a amadurecer a consciência à luz das Escrituras. Entendem isso?
para que a consciência deles seja guiada pelas Escrituras. E pode ser que quando a gente conseguir fazer isso, o teu filho vai dizer: pai, hoje eu entendo, e eu entendo que não tem nada de errado. Minha consciência amadureceu. Então não é pecado e não é tropeço. Mas se beber gera domínio da bebida sobre você, se beber gera escândalo, então beber é pecado. Está claro isso, irmãos? Então aqui o que está dizendo é que o líder, o oficial, não pode ser o quê? Dominado pelo vinho. E é um critério importante, né? Não violento. Dom ou maturidade? Maturidade. Porém, cordato, né? Maturidade, isso, né? Inimigo de contendas, dom ou maturidade? Maturidade, né? Não avarento, dom ou maturidade? O presbítero não pode ser alguém que ame dinheiro mais do que a Deus. Ninguém poderia, ninguém pode, mas um presbítero, um líder, muito menos. Precisa ser um homem generoso com o reino de Deus, com a igreja, com a obra de Deus. E é um critério para que alguém seja também visto como um bom líder, né? E que governe bem a própria casa. Dom ou maturidade? Dom ou maturidade? Não é maturidade, é dom, governo, o dom de governo. É um dos requisitos para alguém ser presbítero, precisa saber governar a casa. Ele precisa ser o líder da casa dele, ele precisa ser o cabeça do pacto na casa dele. Se ele não é o líder da casa dele, por que nós vamos colocá-lo para ser o líder na igreja? Se na casa dele quem manda é a mulher dele, por que nós vamos botar um homem desse para ser um líder na igreja? Ele não sabe governar, ele não tem o dom de governo. Não pode. Pode ser visto como maturidade isso aqui? Pode. Mas isso aqui, antes de tudo, está falando do dom de governo. Governar bem a sua própria casa. Administrar bem a sua própria casa. Eu passei por eu não tenho tempo para contar a história, mas um dia o Luciano conta para vocês aí. No meu primeiro ministério eu passei lutas imensas com presbíteros que não eram presbíteros. Foram eleitos porque não me deram tempo de preparar a igreja para poder eleger os presbíteros. Fui pego de surpresa e acabaram eleitos 3 presbíteros que eles me perseguiram 5 anos do meu ministério. A igreja crescendo 100% ao ano, membros, dinheiro, recursos, mas eles me perseguiram, eu adoecia, tudo quanto é labirintite, gastrite, tudo esses trem, eu estava morrendo de tanta luta, perseguição, calúnia. Esses homens, eles agiam piores do que homens do mundo para me derrubarem como pastor da igreja. Por uma razão, porque eles queriam que eu lesse na cartilha deles e obedecesse eles. Foi eles que disseram: nós pagamos o Senhor para fazer, então não cobre de nós. Foi uma luta, foi um sofrimento por aqueles homens terem sido eleitos, mas nós suportamos eles. Chegou um momento que a igreja fez um abaixo-assinado com 96% de assinaturas para destituí-los como presbítero, entregaram na minha mão. Eu olhei aquele papel e eu, com aqueles representantes da igreja, no escritório da igreja, eu rasguei o papel na frente deles. E eu disse: quem colocou eles aqui foram vocês,
por eleição e nós vamos respeitar até o último dia da eleição deles. Mas eles vão sair na eleição, porque agora eu estou ensinando vocês e vocês vão votar com os critérios bíblicos. E no dia da eleição, a mulher de um presbítero pediu o microfone antes de começar a eleição, e aquilo foi assim, eu vibrei por dentro, só por dentro com aquilo. Mas ela pegou a palavra e falou assim: irmãos, meu marido é candidato, só que lá em casa ele não tem nenhum voto. Pensem bem se vocês vão votar nele. Ele é crente aqui, lá em casa ele é um capeta. E ele sentado assim, ó. Eu falei, eita mulher macha, hein, rapaz? Claro, ele perdeu de lavada, ele só teve o voto dele, ele votou nele. Mas o que essa mulher veio falar para nós? Ele não governa bem a casa dele. Não é que ele é um passivo, um banana cozido, um calça frouxa, não. Ele é um mau caráter, um mau líder. Então, aí ele mostrou isso, ok? Criando seus filhos sob disciplina com todo respeito. Se um candidato não criou seus filhos sob disciplina, se os filhos são desordenados, são filhos que desonram a Deus, esse homem também não pode ser presbítero, não pode ser eleito presbítero na casa do Senhor. Olha o que Paulo diz: pois alguém que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não tem moral, não tem autoridade, não pode. E nós estamos passando por cima desse critério, só para eleger. Ah, mas precisa eleger, não tem gente. Então não fique sem. Volte a ser congregação, fique como congregação, mas não se apressem, porque se apressar e eleger gente errada, sofrimento. Sofrimento. 6. Não seja neófito. Não seja neófito. O que é ser neófito? Alguém novo na fé. Alguém que está começando a caminhada, né, agora, e ele não tem maturidade. Pode até ter o dom, mas não tem o quê? Maturidade. Eu fui eleito presbítero com 21 anos de idade. Eu tinha 1 ano e meio de convertido. Está certo isso? Não. Não está certo. Deus me deu graça de não desonrar o oficialato, a igreja e Cristo, por bondade dele, mas não estava certo. Eu não tinha condições de ser um presbítero com 1 ano e meio de convertido. Mas eu fui eleito. E eu tentei recusar, o pastor botou a faca na minha garganta e falou: não, você vai ter que aceitar. Ele não me deixou recusar. Se o pastor que tinha que zelar para cumprir isso aqui não zelou, entende? Então, isso aqui também é maturidade, falta de maturidade, ok? Ser neófito é falta de maturidade. Por que não pode ser neófito? Para não suceder que se ensorbebeça e incorra na condenação do diabo, né? Na soberba. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então o presbítero precisa ser alguém que tem um bom testemunho fora da igreja, na sociedade. Se ele é um homem de negócios sujos, com nome sujo, com histórico de dívidas, de mal pagador, ele não pode ser um presbítero.
Ele não pode. Não votem nele, porque ele envergonha Cristo e ele envergonha a igreja. Quando eu morava lá em Rondônia, eu tinha uma farmácia e um dia eu estava lá no meu comércio e tinha um senhor, um fazendeiro ali comprando comigo. E aí passou na rua, do lado de lá na calçada, um dos presbíteros da igreja. E aí nós demos tchau para ele, né? Eu falei, o senhor conhece ele? Ele falou, conheço. E esse presbítero era comprador de bois por frigorífico. Aí ele falou, conheço. Eu falei assim, que bom. Aí ele virou para mim e falou assim, esse homem aí, ó, é um dos homens mais íntegros que eu conheço na minha vida. Eu confio nele às cegas. Eu falei, eu falei, por quê? Ele falou assim, olha, às vezes ele vai numa fazenda minha, chegando lá não tem ninguém autorizado para entregar os bois, mas ele me liga, estou indo para a fazenda, eu falo, se é você que vai, então você pode chegar lá, carregar os bois, pesar e me dar o número que eu confio em cada grama que você apresentar para mim. Porque esse homem é um dos homens mais honestos e íntegros que eu conheço. Eu não sou crente e não gosto de crente, ele falou para mim. Mas esse aí eu respeito. E eu fiquei feliz. Falei, ó, o presbítero da minha igreja, que testemunho, né? Que honra. Ele honra Cristo com testemunho como esse. Continuando, nosso tempo já está acabando, meu Deus. E aí então ele termina. Quantos dons nós temos aí que vocês listaram? Alguém anotou? 3 dons. Quais são? Hospitalidade, ensino, governo. Ok? Beleza. Semelhantemente aos diáconos. Vamos lá, rápido, né? Porque o tempo está acabando. É necessário que os diáconos sejam respeitáveis. Dom ou maturidade? Maturidade. De uma só palavra, dom ou maturidade? Maturidade, ok? Não inclinados a muito vinho, dom ou maturidade? Olha o que a Bíblia está dizendo. Não inclinado a muito, a pouco pode. A Bíblia é sábia, a Bíblia é a verdade, ela não, sabe, se você tem problemas com bebida, afaste-se da bebida, mas não põe o teu problema sobre outros, porque se você tem problemas, o teu irmão ao lado não tem, ele não precisa ser tolhido do direito dele, porque você não tem equilíbrio. Quem não tem equilíbrio, ande longe da bebida. Não bebe em hipótese nenhuma. E se você souber que tem um irmão que tem problema, se você convidar ele para vir na tua casa, não ofereça bebida para ele. Não seja uma pedra de tropeço na vida e na fraqueza do seu irmão. Para a glória de Deus. Ok? Se você não quer beber, não tem problema com bebida e não quer beber, você é livre para não beber. Ninguém pode te criticar por não beber, como você também não pode criticar quem decidir beber com os critérios bíblicos. É necessário ter respeito e maturidade para abordar esse assunto. Ok? Vamos lá. Não cobiçoso de sórdida ganância. Dom ou maturidade? Maturidade. Já pensou um diácono que ele seria biblicamente o responsável por administrar o dinheiro da igreja e ele é um cara cobiçoso, de sórdida ganância? Vai ser um tropeço na vida dele. Ele vai acabar botando a mão no dinheiro da igreja, porque é a fraqueza dele. Tem gente que tem fraqueza para bebida, tem gente que tem fraqueza para o dinheiro. E essa pessoa não pode ser um diácono. A palavra de Deus está falando, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa.
né? Maturidade. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, aqui, irmãos, não são mulheres diaconisas, mas são as esposas dos diáconos. Né? Quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher. Dom, maturidade. Maturidade. E governe bem seus filhos e a sua própria casa. Dom, maturidade. Dom. Ok? Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Irmãos, quando eu fui eleito presbítero, um presbítero antigo de uma outra igreja, de uma outra cidade, quando ele me encontrou, ele falou assim: eu fiquei sabendo que você foi eleito presbítero. Você é um presbitinho feito a machado. Ele falou para mim, ele usou essa expressão. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você nem por diácono passou, como você já foi eleito direto presbítero? Para ser um bom presbítero, primeiro tem que ser diácono. Olha a mentalidade mundana, promoção de cargo. Se você faz bem aqui, a gente te promove. Quem tem dom para ser presbítero, comece sendo presbítero, dom e maturidade. Quem tem dom e maturidade para ser diácono, comece e termine a vida sendo diácono. Não aceite promoção, porque não se trata de promoção. A não ser que você fale assim, olha, eu fui eleito diácono, mas os meus dons não são para ser diácono, os meus dons são para ser presbítero. Então eu vou renunciar ao diaconato e eu quero me dispor a ser um presbítero, porque os meus dons estão para isso. Ok? Tito capítulo 1. Versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja o quê? Irrepreensível. Dom ou maturidade? Maturidade, já vimos lá, né? Começou lá e aqui também ele começa com a lista. Irrepreensível, ok? Marido de uma só mulher, já falamos disso, né? É a questão, né, da maturidade do relacionamento. Que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução nem insubordinados. Dom ou maturidade? Maturidade, né? Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante. Dom ou maturidade? Não irascível. Dom ou maturidade? Não dado ao vinho. Dom ou maturidade? Maturidade. Não violento. Dom ou maturidade? Nem cobiçoso de torpe ganância. Dom ou maturidade? Maturidade. Antes hospitaleiro. Dom ou maturidade? Dom. Amigo do bem. Dom ou maturidade? Maturidade. Sóbrio. Dom ou maturidade? Justo. Dom ou maturidade? Piedoso. Dom ou maturidade? Tenha domínio de si. Dom ou maturidade? Apegado à palavra fiel. Dom ou maturidade? Dom. O dom de lidar com a palavra, ensino, pregação. Ok? Isso aqui é ligado ao dom, que é segundo a doutrina. Né? O presbítero precisa ser alguém que tenha a capacidade de aprender e de ensinar a palavra e as doutrinas da Bíblia.
de modo que tenha poder tanto para exortar, dom ou maturidade? Exortação. Dom. Exortação é um dom. E esse dom, ele é usado através da palavra de Deus. Pelo reto ensino. Dom ou maturidade e ensino? Dom de ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, vamos ampliando a lista de dons para alguém ser presbítero. Quantos já são? Vamos falar os dons aí. Leia a lista aí, Luciano. Você não anotou? Hospitaleiro, apto ao ensino, governo, dom de exortação e ensino, né? Já colocou lá. 1 Pedro capítulo 5, abra sua Bíblia lá, por favor. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Pastoreio, dom ou maturidade? Dom. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, que é maturidade, né? Mas de boa vontade, também como maturidade. Nem como dominadores, maturidade. O presbítero não é um tirano, ele não é o dono da igreja, ele é só um servo da igreja. As pessoas são eleitas oficiais e elas acham que elas são donos, autoridades. São servos, irmãos. Não está sendo eleito para ser como no exército, ter uma patente alta para mandar em todo mundo. Ninguém manda na igreja. Quem manda na igreja é o conselho reunido que dirige a assembleia, a igreja. Eles são responsáveis, mas não é o pastor que é o dono da igreja, que manda na igreja. Nós temos um sistema de governo que é de múltiplos anciãos. E nesse sistema toda decisão é coletiva, não é de um. E a decisão coletiva tem de respeitar a vontade do dono da igreja nas escrituras, que é Cristo. Nós temos que fazer o melhor para a igreja segundo a vontade de Cristo, não o que nós achamos que é melhor para a igreja. Isso é um princípio, e ele diz aqui que os presbíteros não podem pastorear como dominadores dos que vos foram confiados. Se vocês fizerem isso, vocês vão prestar contas ao dono das ovelhas. Antes, tornando-vos modelo do rebanho. Modelo, dom ou maturidade? Maturidade. Ser um modelo, precisa ser um exemplo, precisa ser um discípulo maduro que as pessoas olhem para a vida dele e desejem imitá-lo. Esse é o que a palavra de Deus coloca, ok? Então aqui acrescentou um dom mais. Qual que é o dom que acrescentou aqui? Pastoreio, ok? Então diz, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quando o Supremo Pastor se manifestar, o dono das ovelhas, se nós cuidamos delas de forma fiel, o Senhor nos recompensará, né, com a imarcessível coroa da glória. Ok? Então aqui nós temos dons e maturidade. Esses são os critérios para se eleger
diáconos e presbíteros. Infelizmente, pelo tempo, eu não vou conseguir trabalhar os textos do livro de Atos para os diáconos também, mas numa outra oportunidade nós podemos aprofundar. Mas só de saber desses dois critérios bíblicos, se vocês tivessem que votar hoje, vocês já votariam com uma luz de Deus e seria um resultado muito melhor. E olha, se um dia o conselho apresentar ou o presbitério apresentar candidatos aqui, mas vocês que conhecem os candidatos e vocês olharem e perceberem que esses homens, eles não se encaixam nesses requisitos, não vote. Você é livre para não votar. Proteste e diga honestamente, não pode, não enquadra nesses critérios da Bíblia. Mas pastor, para alguém encaixar aqui precisa ser alguém perfeito? Não, não é alguém perfeito. É alguém que está lutando contra as suas fraquezas e está vencendo, amadurecendo, crescendo para a glória de Deus. Se não tem, não eleja. É melhor não eleger do que eleger errado. É só sofrimento para a vida da igreja. Então esses são os critérios que a palavra de Deus coloca para nós. Se nós obedecermos, nós seremos felizes. E Deus será honrado. O Senhor Jesus será glorificado. E a igreja irá bem. Porque serão homens certos nos postos certos, com dom e maturidade para governar e avançar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Não sei se tem perguntas, se tiver alguma pergunta, né? Tem mais uns minutinhos, né? 10 minutinhos. Tem alguma pergunta, irmãos? Ou ficou muito claro, ou não entenderam nada, né? Exatamente. E como que a gente promove uma eleição sem que as pessoas saibam disso? Como? Você acha que isso vai dar certo? Você acha que Deus tem compromisso com essas coisas? Com Deus, o que começa errado, a não ser que Ele intervenha com graça, mas vai terminar o quê? Errado. Nenhuma perguntinha, gente. Aí eu fico frustrado. Deus abençoe vocês, então, irmãos, tá? Amém, meus irmãos? Vocês são tímidos, viu, João? Para aqueles que não sabem, né, nós somos um ponto de pregação, uma congregação, e estamos nos preparando para nos organizarmos como igreja. E como nós temos buscado muito em Deus, muita oração, temos sido muito bem aconselhados, né, pela minha mentoria que eu tenho com o João Petrecelli, e quero aqui confessar diante da igreja, acho que eu posso. Esses dias eu liguei para o João, numa das aulas que a gente faz às 5 horas da manhã, e eu todo feliz, falei: João, nós vamos entrar com um documento para nós organizarmos a nossa igreja.
Aí ele falou assim: bom, você não pediu minha opinião, mas eu vou dar. Vocês têm já todos os critérios bíblicos para a eleição de presbíteros? Vocês têm homens realmente capazes para fazer isso? Né? E diáconos? Então, meu irmão, calma, né? Não se apavore, vai devagar, prepare a igreja, né? E isso faz a diferença, meus irmãos, quando a gente tem uma mentoria, quando a gente tem pessoas mais maduras, né, que nos orientam. E nós conversamos com o pastor Edivaldo, com o relator, pastor Ricardo, e nós recuamos com a mesa administrativa primeiro, e nós recuamos com o documento. Entendemos que realmente nós precisamos organizar melhor todos esses critérios para que a gente organize a igreja realmente de uma forma saudável. Então nós trabalhamos durante esses 3 dias, né, vocês conhecem o João, sabem a agenda dele, né, e ele não mediu esforços para estar conosco durante esses dias. Para quê? Para nos ensinarmos sobre dons, sobre eleição de oficiais, sobre ser uma igreja missionária, sobre ser uma igreja realmente que faça missão e não missões, como eu falava, né? Que faça missão, porque nós temos apenas uma missão, que é fazer discípulos. Então, meus queridos, continue orando pela igreja, né? Nós estamos cuidando com muito zelo para fazer passo a passo, biblicamente, aquilo que o Senhor nos pede, nos orienta, para que realmente a gente comece a igreja organizada de uma forma sadia, né? Eu já, por muito tempo como presbítero, eu sei o que os pastores passam na mão de presbíteros mal preparados, né? E o próprio João já, exatamente, o próprio João já testemunhou, né, várias vezes comigo sobre momentos. Então, foi muito bom, né, até ele falou assim para mim, eu comentando com ele, mas eu não chamei sua atenção. Eu falei, não, você comentou, né, e eu não tenho nenhum problema com isso, por sinal, eu gosto que me chamem a atenção onde nós estamos errando, né? A gente está crescendo, buscando maturidade, e a gente precisa ser aconselhado, orientado. Eu louvo a Deus pela vida do João, que tem feito isso assim com muito esmero, com muita dedicação, com muito amor à obra, com muito amor à minha pessoa, à minha família, a essa igreja. Essa igreja ela começou a ter o ajuntamento de pessoas por orientação dele, né? Então, meus queridos, orem pela vida do João, né, pelo ministério dele. Ele tem sido bênção na vida dessa igreja, tem sido bênção na minha vida, né? E essas orientações são essenciais, né? Então nós vamos ter um tempo, nós vamos ter muito mais estudos sobre eleições de presbíteros e diáconos, nós vamos ter estudos sobre dons, né? Mas vocês precisam vir, né, para participar, né? Hoje eu ouvi uma pessoa falando assim, mas nós não aprendemos de dons. Eu já dei 3 aulas sobre dons. Às vezes a pessoa não veio, nenhuma das 3 aulas, e diz assim, eu não sei nada de dom, mas não veio, né? Mas nós vamos fazer a 4ª, 5ª, 6ª, não tem problema nenhum. É claro que não é com a mesma autoridade que o João tem, não é com o mesmo conhecimento, né? Mas Deus, né, ele tem os meios para trabalhar. Então louvo a Deus pela sua vida, meu irmão. Só um ponto, irmãos, que faltou aqui falar para vocês, que acho que é importante. Às vezes tem uma pessoa que ela tem, um homem que ele tem os dons, mas ele não tem ainda maturidade. Não pode também, tá? A Bíblia não está colocando um ou outro. É o neófito, ele precisa ter os 2. Ou às vezes fala assim, aquela pessoa ali, ele não tem os dons, mas ele tem muita maturidade. Pode? Também não é um ou outro. São 2 os critérios, dons e maturidade. Quando eu tinha 21 anos, eu tinha os dons. O que eu não tinha? Maturidade. Tem gente que tem maturidade, mas não tem os dons. Nunca vai poder ser presbítero, vai trabalhar, servir na igreja em outra área. E sabe, tem gente que tem dom e tem maturidade, mas também nunca vai ser presbítero. Sabe por quê? Às vezes numa igreja grande de 1000 membros, o cara tem dom e ele tem maturidade, mas tem tanta gente para ser eleito presbítero que tem os critérios, que ele às vezes nunca vai chegar a ser eleito presbítero. Irmãos, nós não precisamos de cargo para trabalhar. O que nos habilita a trabalhar não é o cargo. O que nos habilita a trabalhar são os dons e a
maturidade. E você pode ser um bom presbítero se você tem dons e maturidade, mesmo você nunca sendo eleito um presbítero. Sabia disso? Porque Deus te dotou, Deus te capacitou. Mulheres, tem muitas mulheres que têm vários desses dons para serem presbíteras. Mas elas nunca serão presbíteras, porque a Bíblia não permite que mulheres sejam ordenadas para diaconisa, presbítera ou pastora. Não permite. Mas as mulheres então não vão trabalhar com os dons delas, porque elas não podem ser eleitas? Não, irmãos, vocês poderão trabalhar, irmãs. Vocês podem pastorear, ajudar a liderança, usando os dons de vocês. Porque no dia que o Senhor Jesus voltar, o acerto de contas com o povo dele, segundo a parábola dos talentos, ele não vai cobrar de você se você teve cargo. Ele vai cobrar você, ele vai chamar você para um ajuste de contas se você usou os dons que ele te deu. É disso que você vai prestar contas. Tá bom, irmão? Então não brigue por cargo. Aliás, eu prefiro, irmão, posso até falar um negócio, vai complicar o Luciano aqui, mas às vezes é melhor trabalhar sem o cargo. Mas trabalhar. Mas se não tiver ninguém e você tem dons e maturidade, assuma o cargo. Né? E que Deus abençoe vocês, meus irmãos, tá? Amém. Só lembrar dos nossos aniversariantes dessa semana, né? O Nicolas fez aniversário dia 4. O Enzo, por favor, Enzo, fez aniversário dia 5. A Giovana foi dia 8. Hoje é aniversário do Vinícius Sintra. Acho que não está aqui, né? E aniversário de casamento do Rogério e da Daniela, né? Eles lembraram hoje à tarde, né, do casamento deles, né? Por isso que nós colocamos somente à tarde, né? Porque nós não lembramos, eu fui pedir perdão por ele. Ele falou, fica tranquilo que nós fomos lembrar, já era 4 horas da tarde, vendo uma mensagem pelo Face, né? Mas vem para cá, Rogério, vamos orar. Já que eu expus você e a sua esposa, né? Agora vamos orar pela vida de vocês, tá bom? Meus irmãos, então nós estamos encerrando o nosso curso de eclesiologia, né? Tivemos reunidos sexta-feira, né, por 2 horas, sábado na parte de manhã por 4 horas, sábado à tarde, no caso ontem por 3 horas, hoje de manhã por mais 2 horas e agora por mais de 1 hora. Então Deus foi maravilhoso conosco, nos abençoou, né, trazendo o João e usou ele como tem sido feito através 13 horas de curso. Então foi uma bênção, meus irmãos. Então não deixem de orar pela vida do João, pela vida da Tânia, tá bom? São pessoas assim essenciais no ministério, na nossa vida, na vida da igreja, na vida da igreja presbiteriana e como missionário por todo o mundo. Tá? Orem pela vida deles. E eu quero convidar o evangelista Reginaldo, que está conosco aqui. Reginaldo, por favor. Quero convidá-lo para orar, né, pelos nossos aniversariantes, orar encerrando a nossa escola bíblica dominical e pela vida do João Petrecelli. Reginaldo, ele é evangelista da congregação de Lucialva, está conosco acampado aqui na igreja desde sexta-feira, né? Dormindo ali num colchão, se alimentando como pode, mas assim, não mediu esforços para estar aqui, né, e para receber uma porção do Senhor sobre a vida dele. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua disponibilidade. Ele trouxe uns tapetes ali da congregação de Lucialva, né, para que nós possamos comprar e abençoá-los. Eles adquiriram um terreno, precisam pagar, precisam investir lá na congregação. Se você puder abençoá-lo no final do culto, né, você procure ele ali, ele tem alguns tapetes para estar vendendo, né? Então ele vai estar orando pelos nossos aniversariantes, pela vida do João, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Senhor Deus, te louvamos porque o Senhor escolheu esse lugar, as pessoas que estão aqui, os servos do Senhor e servas, para edificar nas nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque nesses dias trabalhaste, ó Deus, a vida do teu povo. E compreendemos, ó Deus, entendemos
que precisamos, ó Deus, do Senhor, desenvolver os dons, maturidade. Precisamos, ó Deus, fazer discípulos. Precisamos, ó Deus, ter mentores, ter quem nos conduza maduros, conduzindo menos maduros para o crescimento da causa do Senhor. E nós colocamos essa igreja diante do Senhor, sabendo que o Senhor escolheu este povo para edificar o nome do Senhor nessa cidade, que o Senhor use homens, mulheres, crianças para a expansão do teu reino nessa localidade. Que o testemunho, ó Deus, dos teus servos aqui possa arrastar as pessoas para a mensagem do Evangelho. Que os desesperançosos possam olhar para esses irmãos que congregam aqui e ver que são um povo feliz, que honra e glorifica o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida do teu servo, reverendo João Petrecelli. Ó Deus, pedimos vigor, força. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue usando o teu servo em todos os lugares onde ele passar. Preserve o teu servo, que ele possa, ó Pai, em nome de Jesus, todos os lugares onde ele estiver, sentir a doce presença do Senhor. Revigora o teu servo e multiplique, ó Deus, as habilidades, dons do teu servo para levar esses treinamentos a muitos outros lugares, para que a tua igreja seja uma igreja saudável, para enfrentar, ó Deus, esses inimigos da tua igreja, da tua palavra, que nesse mundo liberal possamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, erguer a bandeira do Evangelho para que o teu nome seja glorificado, a verdadeira felicidade e alegria possa habitar nos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nós também queremos te agradecer pelos aniversariantes, com bênçãos do Senhor, são guardados pelo Senhor, e nós queremos agradecer, atribuir ao Senhor toda a honra, toda a glória, e pedir a continuação dos cuidados do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Dê a eles vida longa, maturidade, conhecimento da tua palavra cada dia, discernimento para viver, ó Deus, uma vida agradável ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor também pela vida do evangelista Luciano, sua família, ó Deus, colocá-lo diante do Senhor e pedir que o Senhor habilite cada dia o teu servo para que ele continue assim, dedicado, que ele continue amoroso, cuidadoso para com a vida do teu povo. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tem um objetivo muito glorioso, grandioso na vida do teu povo aqui. Colocamos também, ó Deus, a vida do reverendo Edivaldo diante do Senhor, esse teu servo, escolhido pelo Senhor para esse serviço aqui. Que a glória do Senhor, ó Deus, possa de maneira abundante dirigir toda a vida do teu povo aqui, de forma que o teu nome seja honrado e glorificado. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. 10 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomarem a água. Vamos fazer isso nesse intervalo para evitar a movimentação durante o culto.